O julgo desigual é proibido, está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, entrando pelo capítulo 7. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Agora, nós temos que entender o que é esse julgo desigual que o apóstolo Paulo fala. Eu sei que boa parte das pessoas interpreta julgo desigual como uma referência ao casamento, mas só que não é isso que Paulo está dizendo ali. Paulo estava se referindo ao fato de que os coríntios estavam aceitando na comunidade deles, e inclusive dando oportunidade a falsos apóstolos e falsos profetas que pregavam um outro evangelho. O que ele está dizendo é: não se prendam a estes incrédulos, a estes falsos mestres, num jugo desigual. Jugo é uma canga que se colocava no pescoço de um boi e era juntado a outro boi com a mesma canga para juntos puxarem ou o arado ou uma carroça. Agora imagine você colocar na mesma canga um boi grande, forte e um bezerrinho, ou um boi velho, fraco. É um jugo desigual, não vai para frente. Não vai para frente. Então é nesse sentido que a Escritura diz: não se ponha em jugo desigual com os incrédulos. O contexto mostra que Paulo estava falando da igreja receber falsos profetas e se colocar debaixo da autoridade deles. Por isso, extrapolar isso, ou esse princípio, para as outras áreas tem que ser feito com muito cuidado. Eu diria que, com relação ao casamento, essa passagem, no mínimo, diz que é totalmente desrecomendável, totalmente desaconselhado. Eu não colocaria na categoria de pecado se um homem vier a casar com uma mulher que seja descrente. Mas eu colocaria na categoria daquelas coisas em que a pessoa está se arriscando e que está tentando a Deus, porque a Bíblia adverte das consequências e dos dissabores que uma pessoa vai passar. Tanto é que nós conhecemos, né, tantos e tantos casais que são, um é crente e o outro é descrente, e do sofrimento que o crente passa, não é? Sofrendo sozinho, ora sozinho, criar os filhos sozinhos, vai para a igreja sozinho. Então, é totalmente não recomendável. Então, eu mesmo não faço casamento de crente com descrente, eu desrecomendo, mas eu não chegaria a colocar na categoria de pecado, né, direto contra Deus. Até porque, como eu disse, aquela única passagem, ela não foi aplicada ao casamento diretamente pelo apóstolo Paulo, mas à situação da igreja e dos falsos profetas. A graça e a paz, meus amados, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma ministração, hoje da lição número 12 da nossa terceira revista, penúltima lição dessa terceira revista, não é? E que maravilha estarmos aqui hoje para aprendermos um pouquinho mais. Muito interessante essa passagem, e desde já eu queria, para você que vem nos acompanhando, para que possamos nos recordarmos do que, por exemplo, foi ministrado na lição passada a respeito do envio de Esdras, né? Quando o rei Dário enviou Esdras para, como sacerdote, como um escriba, como um conhecedor da palavra, enviado pelo rei, né, para que ele pudesse colocar a casa, né, de Israel em ordem segundo a doutrina, né, segundo o que estava escrito na lei de Moisés, né? E a gente pôde fazer uma ponte, uma contextualização histórica, né, em relação a como se comportavam esses povos, no caso aqui o Império, né, Medo-Persa, porque nós falávamos na aula passada, e inclusive esta semana, eu fui nos livros de história, fui fazer uma pesquisa para, de fato, reiterar aquilo que nós tínhamos falado, né? Bem rapidinho isso aí, que só para você recordar que o povo de Israel se encontrava exilado em Babilônia, né? Sob ainda, o último rei tinha sido o rei Belsazar, né? Que era neto de Nabucodonosor, e que esse rei, né, teve uma revelação, assim, houve uma manifestação de Deus, porque ele profanou, não é, estava fazendo uma festança lá com bebedeira e foram usar os objetos sagrados, né, que tinham sido confiscados quando Babilônia
tomou cativo, né, o povo de Israel e trouxe também consigo os objetos sagrados do templo. E eles lá naquele bacanal lá começaram a usar, profanar, né, os deuses, profanar, né, Deus, e evocar os deuses dele, e Deus se manifestou, e Daniel, né, foi chamado depois que ninguém conseguiu revelar, e Daniel revelou toda aquela passagem, dizendo que o reinado dele tinha sido, naquele momento, já destituído, e dito e feito, naquela mesma noite, o Belsazar morreu, e o rei Ciro tomou a Babilônia e consigo os exilados. Só que foi exatamente aquilo que a gente falou na aula passada. Fazia parte da forma, vamos falar assim, de gestão, para que você possa entender, daquele povo agora que se apossou, né, tanto da Babilônia como dos exilados, povo de Israel, né, era costume deles fazer com que o povo, né, que tinha sido tomado, né, durante a disputa, que continuariam sim sob as suas ordens, mas a diferença é que aquele povo poderia voltar para a sua terra, né, e continuar com os seus costumes, a questão de religião, porque o rei, né, a estrutura política daquele povo, né, daquele império, né, pensava diferente do que, por exemplo, os babilônios pensavam. Eles achavam que, dando essas condições, né, de liberdade vigiada ao povo, para que eles pudessem continuar com os costumes deles, as crenças, aquele povo ia poder produzir mais, inclusive, né, produzindo mais, ia gerar mais dinheiro, né, para eles, mas que a gente também falou na aula passada, que a gente não pode pensar que foi uma situação de coincidência para não nos tornarmos céticos, mas entendemos, até porque a própria Bíblia diz que Deus tocou o coração do rei Ciro, né? Do rei Ciro, exatamente para tomar aquela atitude em relação também ao povo de Israel. Então a gente falava que, assim, que as providências divinas, a forma como Deus, né, vai organizar, vai gerir para que todo o seu projeto, né, seja cumprido, só ele sabe, é dele, ele faz do jeito que ele quer, e a gente não pode questionar. Se naquele dado momento ele usou um povo, né, para tirar do cativeiro o povo de Israel, para devolver o povo de Israel a condição anterior, antes do exílio de Babilônia, paciência, nós temos como crentes, inclusive eu digo de antemão que inclusive essa lição de hoje, contra a questão dos casamentos mistos, que a gente vai falar mais na frente, é uma questão, né, é uma lição exclusivamente para um cristão. Porque se hoje alguém que não é cristão ouvir essa mensagem, né, e por exemplo, não se sentir tocado, né, para reconhecer, ele vai dizer que isso é balela, que isso não existe, né? Por isso que, inclusive, eu reitero que essa lição, escola dominical, é bom, porque só vai para a escola quem está matriculado. Se você está vindo aqui para a escola dominical, é porque você está matriculado na escola, né? Na escola da salvação de Jesus Cristo, e é momento de aprender. Né? Para aqueles que não estão matriculados, como é que vão entender o que é que está sendo ensinado numa determinada escola, não é verdade? Então pronto, então quer dizer, então Deus criou a estratégia que Ele quis, né, para dar a vitória ao povo, né, para fazer com que o povo pudesse reconstruir o templo, como a gente viu, né? Estou fazendo agora uma recapitulação bem ampla do que veio toda a revista. Né? A reconstrução do templo por Zorobabel, depois a reconstrução dos muros por Neemias, né? Nesse intermédio aí, o envio de Esdras, que inclusive também vai estar citado hoje na lição. Mas o que a gente precisa entender, só para finalizar essa parte ainda bem introdutória, é que o rei, ele foi bonzinho, se a gente olhar por outro lado, que não seja o estritamente da ordem de Deus de tocar o coração, mas no fundo, ele mandou, né, ele designou primeiro Zorobabel para a construção do templo, ainda Ciro na época, depois Neemias através do rei Dário, Artaxerxes,
não é? Então, eles enviaram esses representantes que tinham um bom testemunho, não é? Para, na verdade, serem referência dos costumes, para que os costumes do povo de Israel fossem preservados e cumpridos, porque, como poder político, não é? Eles sabiam que um povo bem doutrinado, se você seguir as regras, né, as ordens, as determinações, já que no Velho Testamento, né, nós tínhamos muitos, eu digo mandamentos, mas eu digo existiam muitas ordenanças na lei de Moisés em relação principalmente a usos e costumes. Né? Então ele tinha certeza de que se aquele povo que estava ali, mesmo por mais que estivessem sob a minha tutela, vamos dizer assim, né, o meu poder, eu sabia que se eu fizesse com que o meu olheiro, vou chamar assim, o meu olheiro na época Zorobabel, o meu olheiro Neemias, o meu olheiro Esdras, né, cumprissem o que de fato eles são bons e são obedientes, aquele povo não ia dar trabalho para o povo, para o império, né, Medo-Persa, para o rei Medo-Persa. Entendeu? Então ele usou do poder, vamos dizer assim, atrelado ao poder religioso, espiritual, atrelado ao poder político, né? Tudo bem, o rei tinha esse intento, mas nós que somos espirituais, que somos tementes, que somos obedientes, entendemos que por trás disso tudo, ainda por trás de uma ordenança de um rei, né, que aqui na terra existe representatividade, né? É como se fosse um presidente ou um juiz do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, não é? Ele tem o poder, mas a gente sabe, nós que somos espirituais e tementes, nós sabemos que existe um poder muito maior que se sobrepõe a esses poderes governamentais, político-governamentais, vamos dizer assim. Não é? Então, nós que somos cristãos precisamos entender isso. E por mais que parecesse ser uma regra, não é? uma forma de gestão, de gerir, né? Desse povo que passou a assumir, mas nós entendemos sim que existe uma pessoa que tocou o coração de um ímpio, vamos dizer assim, nos dias de hoje, tocou o coração de um ímpio para dar vitória ao povo de Deus. Não é? Então, gente, eu até coloquei aqui, né? Nessa parte introdutória aqui, os judeus, depois de haver voltado do exílio, tomavam mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. E isso era uma preocupação. Eu confesso que pode ser uma conjectura minha, mas eu imagino que o rei persa, né, tenha também dado, além de ter dado a ordenança da lição passada em relação a Esdras doutrinar junto com Neemias lá o povo, não é? Como consequência da primeira leitura, que diz que na aula passada nós vimos que foi do raiar, né, do dia até o meio-dia, foram 6 horas lá lendo, né, com todo mundo na praça, etc. Né? Mas eles puderam depois atestar, depois que viram, ainda depois daquele primeiro arrependimento do povo, né, do conserto, o que se chama de conserto, eles puderam ver que e tiveram uma ingrata surpresa, porque pessoas, né, sacerdotes, levitas, já tinham se misturado. E só para lembrar também a você que essa ordenança em relação ao casamento misto não foi uma coisa que foi decretada agora, não. Né? Decretada, por exemplo, pelo rei Dário, diga lá que não é para casar não, se for para casar, é para casar só com vocês, judeu com judeu e só. Não, isso aí já estava lá, inclusive quando a gente começar a entrar de fato aqui nos slides, vocês vão ver que isso estava lá no Êxodo, né? Ainda lá em Moisés, essas ordenanças, porque Deus não queria que o povo de Deus se misturasse com os povos pagãos. E aí vem toda a questão de desejo, né? Existe a história do desejo, a história do coração, né? Nos tempos de hoje, muita gente diz, mas é impossível, né, dar não ao coração, e a Bíblia diz, né, que infeliz o homem, né, que age
por aquilo, pelo desejo do seu coração, porque o coração ele é mentiroso. O coração por si só, ele é mentiroso. E se isso aí, se isso, né, esse desejo que brota do coração, ele sobrepõe, vamos dizer, aí vem a história que é muito contestada, a história da racionalidade, né, cristã, mas pensar num evangelho, né, numa prática do evangelho de forma racional, né, atendendo às coisas atendendo aos decretos, né, às orientações que nosso Jesus, agora no Novo Testamento, claro, porque eu e você, nós só estamos incluídos nesse plano de salvação por causa de Jesus Cristo, né? Então, se nós seguirmos esses decretos, as orientações dadas por Jesus e os seus discípulos, apóstolos e discípulos, nós estamos num caminho certo, né? E precisamos sempre brigar com esse nosso querer. Numa outra aula, nós falávamos na questão do corpo, alma e espírito, né? Quando falávamos da alma, utilizamos também até um videozinho de um abençoado aqui que utilizou uma forma didática bem interessante para facilitar essa questão da corpo, alma e espírito. Nós vemos que a alma também está vinculada a muito dos nossos, sabe, daquelas coisas que a gente tem vontade, voltada a alguns desejos da carne, algumas coisas que nós, enquanto não éramos salvos, né, tínhamos como filosofia de vida, não é? Então, corpo, alma e espírito, os três têm que estar voltados para Cristo, né, para Deus, né? Mas quando um deles não está, então não há uma harmonia em relação a isso, que inclusive também nós vamos ver nos slides que se seguem, tá certo? Então é bem importante que nós pensemos dessa forma. Colocamos propositalmente, eu sei que eu estou falando um pouquinho, mas eu queria de fato fazer uma complementação a respeito dessa introdução, enquanto o vídeo do pastor Augusto Nicodemos, né, que nós temos a questão do jugo desigual na velha aliança, no Velho Testamento, que inclusive é a base da lição, ok? Mas que algumas práticas hoje, e eu gostei muito do que ele falou, né, hoje que eu digo, depois que Jesus Cristo veio e se deu como sacrifício, né, a nova aliança, então algumas das práticas de usos e costumes do Velho Testamento, elas não foram, vamos dizer assim, herdadas ou trazidas nessa nova composição de nova aliança, tá certo? É por isso que eu gostei muito do que ele falou, né? A questão do casamento não é um pecado, agora não é recomendado. Se nós pegarmos a vertente corpo, alma e espírito, né? O corpo deseja, eu me dou bem com essa pessoa, vai dar certo o meu casamento, porque a gente tem a química, né? Ela é muito linda, é muito formosa, ele é muito bonito, é muito formoso, é um corpo bonito, ela tem um corpo bonito, etc, é um rosto bonito, etc. Alma, aí a gente pode relacionar a questão da alma às filosofias, né? A gente tem algumas coisas em comum, fazemos parte de um mesmo, sei lá, de um mesmo grupo, né? Nós gostamos até das mesmas músicas, das músicas, temos alguns gostos em relação a alimentos também, a horários, né? Aí agora, quando chega em espírito, porque aí voltando, antes de chegar aqui no espírito, voltando que é a história do coração, o coração, né? A história do coração, do coração falar mais alto, né? Da paixão, da irracionalidade, né, estaria vinculada à alma, né? Aí quando chega no espírito, a alma, através do coração, sobrepôs a vontade do espírito, porque você tem o Espírito de Deus, já é uma pessoa temente, que ouviu, não sei se veio de berço, de uma família já cristã, né, que já foi pregado desde pequenininho, os pais acompanhando, etc. E pega essa outra pessoa que ainda não tem base espiritual definida. Pode até conhecer a Cristo, mas aí é aquela história, tem hora que está com o pé no mundo, tem hora que está com o pé na igreja, aí tem hora que está com o pé no espiritismo, aí tem hora que está com o pé no catolicismo, tem hora que está com o pé
lá nas filosofias de Buda, tem hora que está com o pé em canto nenhum. E no momento do encantamento, a maioria, eu creio que dos que estão ouvindo aqui já tiveram relacionamentos, já até amaram, por vezes amaram, né, ou tiveram paixões, né, desencantamentos também por conta dessas experiências. E quantas vezes não quebraram a cara? Porque pensavam que as pessoas, né, poderiam ser, ou achava até que deixou o coração mentir, dizer assim, não, eu amo esse homem demais, eu vou ter paciência com essa mulher, né, ela vai, com o tempo vai ajustar tudo, né, eu tenho fé, aí diz logo assim, aí quando não acontece, bota com Deus, vai dizer, eu tenho fé em Deus, que Deus vai salvar essa pessoa para mim. Ele pode até salvar, por isso que o Nicodemos diz que não acha totalmente pecado, mas ele não recomenda, exatamente por isso, porque as pessoas na hora do encantamento, né, dizem, né, é aquela história, para salvaguardar, para garantir aquele desejo que você está tendo ali, né, é como se você estivesse trazendo Deus, arrumando uma brecha lá na Bíblia, em Deus, em Jesus Cristo, para justificar aquela vontade que você está com vontade de assumir, de fazer. Mas, no fundo, quando você vai para um embasamento bíblico, você já vê uma incoerência, um aviso antes de que aconteça. E é por isso que muitas pessoas, inclusive, não só nos relacionamentos, mas em outros âmbitos, em outras áreas da vida, têm se enganado por conta disso. Porque a sua vontade, muitas vezes, não é a vontade que Cristo, a vontade de Deus tem para a sua vida. Aí o teu coração te engana, dando uma falsa esperança. Aí depois que casa, aí tem filho, aí começa a rotina, vai ver, aí o marido não deixa ir para a igreja, ou vice-versa, né? Você não é respeitado no momento que você precisa, você sabe que precisa orar a Deus, aí às vezes você vai, se tranca num quarto, numa coisa, o marido não tem esse entendimento espiritual, ou a esposa não tem esse entendimento espiritual, aí vai criar um caso, cria um verdadeiro inferno. É incompatibilidade, julgo desigual. Porque nessa área, aí a área talvez mais importante, porque está relacionada à parte espiritual, se entendermos que existe espírito de Deus e espírito do nosso adversário e que eles guerreiam. Eu acho que falamos isso umas 2 ou 3 ou 4 aulas atrás, em relação à questão da definição dos espíritos, e que existe essa guerra espiritual, por mais que uma pessoa esteja contra você, mas por trás daquilo ali é um espírito adversário que se opõe ao seu. Então, da mesma forma, vai ser em casa. Se não existe uma coerência, uma concordância em relação a isso, vai haver incompatibilidade. Exatamente, vai se configurar o que ele diz como julgo desigual, e pessoas, pela infinita misericórdia de Deus, pagaram preços gigantes, foram provas. Isso não quer dizer, é o que o pastor, reitero o que o pastor disse, não é pecado contra Deus, mas há uma proibição, há uma restrição. E pessoas pagaram preço hoje, pela infinita misericórdia de Deus, talvez por uma experiência que talvez essa outra pessoa teve que passar, né, com Deus, porque Deus tem sede. Tem sede, sim. Isso aí a gente não pode negar. E por ele queria que todos estivessem salvos. A Bíblia diz isso. Por ele queria que todos estivessem salvos. Mas por conta do livre-arbítrio, do encantamento do mundo, as pessoas deram as costas para Cristo. Mas vamos pensar que ele tem sede em todo mundo. Então, alguns, ele vai dar oportunidade. Pode ser que essas pessoas, Pode ser que essas pessoas venham a reconhecer e a mudar de vida. Mas até aí, meu amigo, você sabe o que você, por exemplo, já penou nessa vida. Você sabe das dores de cabeça, não é? Às vezes, porque você é luz, muitas vezes você teve que se calar, engolir calada, porque a sua carne queria, na hora do embate, do bate-boca, não é? Retrucar com a mesma moeda daquele espírito naquele momento que ele se levantou contra você, e muitas vezes você ficou calado ali como uma ovelha muda,
porque teme a Deus e sabe, né, primeiro que existe um espírito adversário ali, mas é aquela história do sangue de barata, que aí tem muita gente que diz, mas eu não tenho sangue de barata, mas se você teve, hoje você pode até estar glorificando e cantando vitórias aí, né? Louvando a Deus e contando suas vitórias por essa grande vitória, né? De você ter, de fato, a sua família totalmente convertida, né? E não só convertida, porque essa história de dizer que está convertida muitas vezes causa uma falsa impressão de comunhão de fato com Cristo. Mas eu digo convertida, praticante e dando testemunho. Aí é que é o desafio. Nós estamos com 27 minutos de ministração, e que parte introdutória interessante, né? Muito disso o Espírito Santo está trazendo aqui agora, não estava nem planejado, mas eu não quero me alongar. Vamos voltar para aqui, para o slide, para a temática, né? Nós fazemos essa ponte, vamos fazer a leitura, conhecer os objetivos da lição, vamos nos atermos, à parte mais bíblica, tá? Mas vamos sempre fazer essa ponte para os nossos dias de hoje, tomando como base a nova aliança em Jesus Cristo. Amém? Então vamos continuar aqui, né? Amém, Jesus Cristo. Então, antes de tudo, quero agradecer novamente aos amados da RBD Panorama pelo material, né? Pela disponibilidade dos slides, para a gente estar aqui podendo ministrar essa aula de uma forma mais dinâmica, né? Ilustrativa, para que os amados possam ainda ter uma facilidade maior no entendimento da mensagem. Amém? E essa laranja com essa, eu creio que é uma maçã, eu achei muito interessante essa figura, né? Dado os pontos. Os pontos são os nossos quereres, as vontades da alma, do corpo e da alma, em tentar unir o que é impossível unir, ou o que vai ser muito difícil unir, né? Se você trouxer, inclusive, fazer uma contextualização para a parte, acho que me desculpem aí, acho que é da parte de agronomia, não sei, né? Nem todas as experiências que tentaram fazer com enxerto de espécies diferentes deram certo. Eu acho que você já ouviu, né? Os pesquisadores aí dessa área aí de agronomia, me perdoe, em nome de Jesus, eu não sei a área específica. Mas dessa área, que fazem estudos de enxerto, eles sabem que ficam fazendo teste para ver, e alguns poucos é que de fato dão resultado. Mas a gente pega pela temática aqui, né? O homem, pela sua vontade, querendo seguir a sua vontade e querendo fazer uma laranja e uma maçã ser uma única fruta, né? Esses pontos aí, esses pontos, inclusive maldados, se a gente fosse ver esteticamente, se a gente for pensar, eu tô até aqui, sabe, levando para o lado espiritual. Olha que coisa mal feita. E outra, a gente aqui hoje não está falando, por isso que eu disse no início que é aula para cristão, e inclusive a gente, casamentos mistos aqui, a gente não está falando de homossexualidade não, viu? Que isso aí é outra temática, eu não sei se vai caber ainda nessa revista, mas é outra temática que a Bíblia fala. Mas aqui nós estamos falando do relacionamento heterossexual de um homem e de uma mulher. Então não tem nada a ver com homossexualismo aqui, homem com homem, mulher com mulher não. Tá certo? Para a gente também, inclusive, fazer esse recorte, para entendermos aqui o que vai ser debatido. Ninguém vai nem mencionar em homossexualismo aqui, porque não cabe nessa lição, para o que foi proposto na revista, falar de relação homossexual. Aqui é heterossexual, que não convém a o que Deus, né, nos orientou e o que Cristo também deixou através dos seus apóstolos no Novo Testamento. Então, o objetivo geral da lição é salientar o perigo das uniões ilícitas, né? Podemos falar um pouquinho bem, né? Quase 30 minutos dando essa introdução, e vamos mencionar algo que porventura ainda tenha passado despercebido. Os objetivos específicos: apresentar o combate de Esdras e Neemias com casamento misto, né, naquele tempo, sacerdotes, levitas, que casaram, né, deixaram-se levar, casaram com povos, mulheres de outros povos,
tá certo? E a gente vai ver um caso bem para quem vem estudando essa lição com a gente, o sacerdote Eliasibe, que era genro de Sambalate, um daqueles que intentaram ferrenhamente contra a reconstrução do templo em Israel, né, com Zorobabel. Zorobabel sabe, Zorobabel e Josué, Zorobabel o governador e Josué o sacerdote, sabem, e a Bíblia também nos conta, o que eles passaram com Sambalate, né, no caso aqui Tobias e Sambalate intentando contra a construção, que inclusive você que esteve conosco as lições anteriores dessa revista sabe que a obra inclusive chegou a ser embargada por 15 anos. Explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã, inclusive isso ainda hoje, não vamos entrar especificamente na religião judaica hoje, porque inclusive já existem outras correntes, mas o que ele vai dizer aqui que o judeu, né, a religião judaica, pelo fato dela se manter até os dias de hoje, ela passou por esse entendimento, e foi por cumprir, né, essa ordenança do Velho Testamento, já que eles têm Jesus Cristo, né, alguns judeus, inclusive messiânicos, têm o Jesus Cristo apenas como mais um profeta que passou na terra, mas não o Salvador, eles ainda esperam o Salvador, então eles ainda têm como regra, né, regra de vida, regra religiosa, ainda a lei de Moisés, que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, etc. Destacar a sobrevivência do povo judeu, vai mostrar isso também aí na lição. Aconselhar a respeito do casamento de crentes, aí já vai puxar aqui para os nossos dias, e incentivar a espera em Deus. Não é? Esperar em Deus sempre é a melhor. O que Deus tem para nós, sempre, por mais que demore um pouco, né, a gente fique um pouco inquieto, mas sempre o que Deus designar, determinar para a nossa vida, sempre será melhor do que, inclusive, o que eu penso ser bom para a minha vida. O que Deus tem de bom para mim, tem de bom para você, né, sobrepõe as nossas vontades, os nossos parâmetros, né, e até a nossa certeza do que de fato é bom para mim e do que é bom para você. A leitura bíblica em classe, hoje ela também vai falar a respeito disso, inclusive no livro de Esdras vai tocar sobre esse assunto, e no livro de Neemias também vai tocar sobre esse assunto. Esdras capítulo 9, versículos de 1 a 4 diz que, acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu, Esdras, tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Essa é a primeira das referências ainda da leitura bíblica em classe, mas eu queria só dizer aqui para você, que ele diz aqui, depois que, acabadas pois dessas coisas, depois que eles leram nas primeiras horas, é como se chegaram para eles, aí dizendo: olha Esdras, tá certo, o senhor leu aí a coisa aqui pro povo, o povo mostrou, mas deixa eu lhe dizer uma coisinha a mais. As pessoas que vocês pensavam que seriam referência, ou que na teoria seriam as pessoas para dar exemplo aqui, foram eles os primeiros a desobedecer, a descumprir o que está escrito na lei de Moisés. E aí a palavra diz que Esdras ficou, como diz assim: o quê?
como ficou sem acreditar. E o versículo 3 diz, quando ele rasga as vestes, rasga o manto, arrancou o cabelo, inclusive barba, né? E me assentou atônito, é porque ele viu que a coisa era 1000 vezes pior do que ele pensava enquanto sacerdote e enquanto um escriba, né, conhecedor ferrenho, né, da lei de Moisés, né, e o que essas pessoas, o que esses representantes, o que esses ditos sábios que eram para estar reproduzindo, multiplicando essas orientações, também tinham feito, tanto eles se casado como dado seus filhos também para casamento com povos que historicamente foram inimigos de Deus, que profanavam Baal, outros deuses, né? E que foram inimigos históricos do povo de Israel. E essa história de rasgar a barba, eu andei pesquisando o que significa barba para o judeu. Pode ver que os judeus, esses judeus mais, eles ainda conservam aquelas barbas, inclusive tem a história de não cortar. Bom, que não cabe aqui, mas eu queria só dizer assim, que essa ação de Esdras em relação a rasgar as vestes, arrancar os cabelos da cabeça e da barba, é como se ele dissesse assim, Senhor, me desculpe, é como se eu dissesse assim, Senhor, eu quero morrer. Eu não acredito no que eu estou vendo, isso é iniquidade demais. Eu não sei, é como se eu dissesse assim, eu não sei nem o que te pedir. Eu não sei nem o que fazer. Pronto, imaginem um homem de Deus ser colocado numa condição dessa. Um homem sábio, respeitador, temente a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, e num momento desse dizer, Senhor, e o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Que abominação, que coisa terrível é essa? E nessa primeira passagem, diz que ficou sentado ali, parado, estático, não disse chorando, mas eu acho que é tipo um estado de choque. Como se a pessoa tivesse recebido uma coisa e ficasse em estado de choque ali, estático, sabe? Desesperando até o sacrifício da tarde. Vamos passar para outra leitura bíblica em classe, essa já em Neemias, capítulo 13, 23 e 26. Olha como Neemias conta também essa mesma passagem. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam nem falar mais em judaico. Já estavam casados, já começaram a ter descendentes com esses outros povos, e os meninos já não guardavam mais nem os costumes. A tradição judaica não falava mais nem a língua agora é tudo deles, né? A língua já era a língua lá a língua asdodita, né? Provavelmente também os costumes, né? A questão de culto, de entendimento, né? Do Deus, né? Se não, segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, isso Neemias dizendo, e inclusive os amaldiçoou, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo, não darei mais vossas filhas e seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão? Neemias ainda foi mais específico. Como diz assim, deixa eu refrescar a cabeça de vocês, porque na hora de querer pecar, na hora de querer fazer a vontade do coração, né, da alma e do corpo, vocês esquecem as coisas que passaram. Aí ele cita o que aconteceu com Salomão. Um homem sábio, pediu sabedoria, mas Salomão, num dado momento, se perdeu quando exatamente pelos encantamentos das mulheres, dos outros povos, se deu em casamento com elas, né? Aí tá aí, porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel. Ele quer dizer que até com o próprio Salomão, que foi rei, né, que era o homem, não era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem muito sábio, né, e que Deus diz que pelo fato dele ter pedido sabedoria, inclusive o primeiro templo quem construiu foi ele, Salomão, um dos filhos de Davi, né? Mas um homem que tinha Deus e que não vigiou
O que ele quis dizer aqui? Que era um homem que andava com Deus, que era sábio, que conhecia Deus, temente a Deus, e que Deus andava praticamente ao lado dele, como diz a história, o tempo todo, mas a partir do momento que cedeu aos encantamentos, aconteceu também, foi fadado ao erro. Olha, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. No mesmo livro, capítulo 9, versículo 38, diz que: e com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram os nossos príncipes e os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E Neemias 10, versículo 1 e o versículo 29 e 30 diz que: e os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres entre eles, e convieram um anátema e num julgamento. É como se diz assim, eles chegaram à concordância e diz assim, pronto. Quem agora desobedecer, vai se haver. É como se fosse um pacto, de que dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Lembrando para você, nosso aluno assíduo, que algumas práticas aí são práticas do Velho Testamento, práticas da Velha Aliança. Essa história de que lá, que Neemias, espancou, etc., e hoje em dia não é bem assim. Tá certo? Só para deixar isso, porque aí as pessoas, às vezes, por falta de entendimento, de sabedoria, querem achar que já que é Bíblia, já que são costumes, a Bíblia que diz, então eu posso resolver isso assim como foi resolvido no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é bom a gente aprender para a gente ter a base, entendimento, justificativa, contextualização, inclusive, de tudo o que aconteceu e o que justificou exatamente a nova aliança em Jesus Cristo, ok? Eu não vou entrar nisso aqui, porque senão a gente vai estender muito a nossa aula, mas é bom entender o que aconteceu. Existia uma regra, e essa regra foi descumprida, uma regra do início da caminhada do povo de Israel, já dada lá no início da caminhada do povo de Israel, e que estava sendo descumprida. Talvez isso tenha acontecido conosco. Nós temos hoje as orientações, como a gente falou, dadas por Jesus Cristo na nova aliança, através dos apóstolos e dos discípulos. Nós sabemos, estão escritas, inclusive o próprio Jesus Cristo disse que tudo que havia de se revelar, já foi revelado. Então, não cabe eu e você, ditos filhos de Deus, crentes, errarmos e dizer assim, eu não sabia. Não sabia por quê? Porque está registrado no Novo Testamento. Porque nós precisamos fazer, qual a conduta que nós precisamos adotar. O texto áureo diz que não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Falamos isso na introdução. O encantamento, a sedução, nós sabemos dos intentos. A Bíblia fala dos intentos, como é que o nosso adversário age. Amém? E principalmente como ele tem sede de tirar um homem ou uma mulher de Deus da posição. Infelizmente, ele sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe também. E se ele está vendo que por um caminho ou por outro não consegue te balançar, te tirar do caminho, mas ele sabe um ponto fraco. Você é uma pessoa que quer casar, que quer constituir família, que está esperando em Deus, está demorando, o tempo é de Deus. Aí vem, pega uma pessoa por aí do mundo, que parece ser uma pessoa boa, porque diz que o adversário também se faz de anjo de luz, se faz de uma pessoa boa, aí começa a minar, porque se você não cair junto com ele, e também pode acontecer, inclusive a gente falou só na parte boa, de você vencer a prova, vencer, não sei quantos anos, lutar e ter, porventura, a conversão do seu marido ou da sua esposa. Mas eu digo nessa outra condição, e se você não aguentar?
as provas, as provações, os desafios, as experiências de incompatibilidade e cair junto. Inclusive deixar Deus. Deixar os caminhos de Deus por conta de uma medida tomada de forma equivocada, errada, né? Apressada, impensada. É o risco que se corre, né? Mas é por isso que as coisas que acontecem, Deus avisa, Deus instrui, usa os vasos, eu sou um deles, para a infinita misericórdia, e poder estar passando aí para alguma ou algumas pessoas, o que a Bíblia nos traz, e outras pessoas também estão fazendo isso, principalmente de hoje para amanhã nas igrejas. Então, cada um sabe o que precisa ser feito. Se não faz, paciência. A verdade prática diz que o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Como é que tu quer que teu lar seja uma bênção? Se tu, por vistas ou por vontade, sabendo que não ia dar certo, mas enganoso é o coração, está chegando o versículo, viu? Eu sei que diz assim, enganoso é o coração, alguma coisa que tem na Bíblia. Aí casou com um homem que bebe, que fuma, que não sei o quê. Não, mas ele me ama, só tem ele tem isso aí, mas eu tenho certeza em nome de Jesus que ele vai ser liberto. Jesus pode fazer um milagre, mas ele também tem que querer. Essa pessoa aqui tem que querer deixar os vícios, sabe? Aí vai levando. E o lar, que era para ser uma bênção, né? Parece um campo de guerra. Ponto central. A união ilícita é um perigo espiritual. Perigo. Porque, inclusive, você pode ser vencido se você não resistir. Essa peleja que pode durar muito tempo, viu, amados? Tem muita mulher de Deus aí, principalmente são as mulheres. Tem homem de Deus também que pode contar esse testemunho, mas tem mulheres de Deus que, se elas forem contar o testemunho, de dizer quantos anos foram passados e que tipo de experiência, sabe? E que tipo de aflições, e que tipo de, sabe, de palavras já chegaram a ouvir, né, do seu marido ou da sua esposa, e que foi preciso resistir. São testemunhos, né, muito fortes. Mas é aquela história, não é regra de que a pessoa vá conseguir, não. Porque é difícil, vocês sabem que obra de libertação, libertar uma pessoa de um jugo, de uma situação, de um vício, é difícil, porque também depende do querer da pessoa. Por vezes existem castas e castas de espíritos maus nessa pessoa, incorporados nessa pessoa. E tem deles que só saem com jejum e oração. Não é simples a libertação de uma pessoa para determinadas áreas. Não é impossível, não. Mas também é desafiador. É desafiador. Eu não lembro qual foi, se foi Pedro ou se foi Paulo. Não lembro aqui agora, que na palavra de Deus fala do desafio, da dificuldade de um deles em relação a fazer a libertação de um determinado... Eu não lembro agora quem foi o personagem bíblico, a situação bíblica, mas que diz que a libertação daquele ou daquela pessoa foi muito difícil, né? Que eles, como se diz assim, suou muito, foi muito tempo para se conseguir, porque quando a gente lê, a gente vê, tem muita coisa, sabe, encruada, sabe, enraizada. Aí vem ainda alicerçada em tradições. É difícil, meu amado. Por isso que a palavra diz, se você hoje é solteiro, espere em Deus, ore a Deus. A gente tem que colocar a nossa fé em prática. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E temos aí os 5 tópicos, né? Esse primeiro tópico a gente inclusive já falou bem, a gente vai poder até adiantar, né? Que é a parte mais histórica, né? Que a gente já foi comentando, inclusive quando fez a leitura bíblica do texto lá de Esdras e Neemias. E a gente vai dar uma avançada praticamente já para o ponto 2, porque um judeu não devia se casar com uma pagã,
a sobrevivência do povo judeu, uma palavra final sobre o casamento dos crentes e a espera em Deus. Nós estamos com 51 minutos de ministração, vamos dar uma andadinha, o tema é bem interessante, né? Mas a gente tem que ir com ordem e decência, né, meus amados? Então, aqui do ponto 1, eu só queria mencionar essa situação aqui em relação ao ponto 3, o subtópico 3 da revista, que fala o arrependimento do povo. Ele diz que Jonatas e Jazerias, auxiliados por 2 levitas, receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Então Esdras, inclusive depois que falou, né, que rasgou suas vestes, ficou atônito lá, né, e promoveu o concerto com o povo, aí sim, agora sim, vou botar. Inclusive eu tenho tem uma palavrinha que diz, como é, meu Deus do céu, jurisdição não, eu tenho essa, eu vou falar incumbência, inclusive do próprio rei, do rei daqui, né, o rei que eles estavam na época, o rei Dário, acho que era o rei Dário, da Pérsia, né? Inclusive para fazer essa fiscalização, né? Mas eu também vou instituir mais 2 pessoas, como fosse da minha confiança, inclusive para ver se de fato esses homens, né, mandaram, que é Velho Testamento, é aquele que eu disse, mandaram suas mulheres, inclusive com os filhos, embora, deixar mesmo, né? Fazer a limpeza, como diz a história. Isso para os dias de hoje, em relação ao Novo Testamento, é complexo. Inclusive, eu não queria adentrar agora, não por não ter um entendimento a respeito disso. Eu vejo que se um homem e uma mulher, vou falar bem rápido, se um homem e uma mulher casou numa igreja católica, não importa, teve lá a bênção de um representante de Deus aqui na terra, seja um pastor, um padre, por mais que ele respondeu aquilo ali, você aceita a sua mulher para ser na doença, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, né? etc, e os dois fazerem um corpo. Quando você disse, problema seu, que disse da boca para fora como se fosse para cumprimento de um rito, problema seu. Foi na presença de outros e na presença de um representante lá, de um sacerdote, que você, né, de acordo com, né, o que se instituiu, afirmou, problema seu. Então você não pode se apartar, porque nós sabemos que na Bíblia, não, principalmente no Novo Testamento, não se recomenda separação. O que Deus uniu, inclusive na palavra diz, o que Deus uniu, não se separe o homem. Então, problema seu. Se você... mas é porque a minha sogra é muito católica, religiosa, não sei o quê, disse que minha filha só casava na igreja. Problema seu, meu amigo. Ela vai pagar o preço já, porque já está casando com uma pessoa que não cria em Deus, não era temente a Cristo como Senhor e Salvador, não tinha Cristo como Senhor e Salvador, nem foi batizado, nem nada. Problema seu, que entrou dentro de um templo, né, diante de um homem de Deus, de um representante de Deus lá, e deu um sim. Problema seu. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tá certo? Problema seu. Ok? Porque na palavra o que uniu o homem, o que Deus uniu não se separa o homem. Então, para hoje, essa história de mandar as esposas embora com o filho porque fez uma escolha errada, me desculpe, eu sei que não vai agradar, essa palavra não vai agradar. Isso não é porque não é com você. Fica aqui aguentando esse homem. Meu irmão, quem não vigiou foi você. Foi você, minha irmã. Foi você, meu irmão, que não vigiou. Se você não disse que é cristão, falando que é católico ou crente, você não disse que é cristão, quem se diz cristão subentende que é discípulo que segue as orientações que Cristo deixou. Problema seu, agora carrega a tua cruz. Dobra teus joelhos, começa a clamar, começa a viver de fato uma vida cristã como ele pediu, né? De fé, de clamar, sabe? De orar, de louvar. Porque se Deus tiver misericórdia de mim, tiver misericórdia de ti, ele vai criar uma situação para começar a tirar esse fardo das tuas costas. Aí, como ele vai resolver,
nem eu, nem você tem que julgar. É ele quem vai resolver, não sou eu nem você, com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios entendimentos. Agora sim, é carregar a nossa cruz. Não vigiou? Não vigiou? Vamos lá. Né? Nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. Por isso que é bom esperar em Deus. Vai chegar no final, vai dizer, por isso que é bom esperar em Deus, porque o que Deus tem pra gente é melhor do que eu e o que você acha que é bom para mim, né? Naquele momento imediato. Amém? Vamos para frente. Um dos netos, aí pronto, a gente inclusive falou isso, que um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate, rapaz. O sacerdote, conhecedor da palavra, fez vista grossa e deixou. Isso aconteceu, né? O sacerdote Eliasibe era genro do cara que intentou, né? Do homem lá que intentou, por muitas vezes, contra a obra de Deus, contra a reconstrução do templo. É a história da cegueira, o coração cega, a paixão cega, já que a gente está falando de amor aqui, de casamento, né? A gente só quer ver o que a gente está vendo aqui momentaneamente. Ah, deixa isso para lá, depois a gente resolve, depois a gente vai negociando, vai botando, sabe, a sujeira para debaixo do tapete. Aí quando não tem mais como guardar a sujeira do tapete. A síntese do tópico 1 diz que Esdras combateu, né? O perigo da união mista com contundência. Ele tinha... rapaz, a palavrinha que está faltando aqui. Ele tinha esse direito, tanto por ordenança de Deus, né, pela autoridade que ele tinha, ele sabia que podia se impor como defensor, e pelo rei da Pérsia. Está faltando só a nomenclaturazinha que eu não estou lembrando aqui agora em relação a isso. Não é jurisprudência, não é outro nomezinho. O tópico 2, por que um judeu não devia se casar com uma pagã? Né? Aí a gente também mencionou isso lá no início, falando a respeito de que a finalidade desta proibição era evitar que um judeu viesse a seguir a religião da sua mulher, né? Da sua mulher pagã. Mãe, é o amor da minha vida. Aí a mulher vem, seduz, né? Ou o homem seduz, encanta. Não, vamos pra cá, meu amor, você é muito especial pra mim. Eu não quero que você, sabe? Eu não quero me apartar de você. Eu gosto muito de você, você é muito especial. Mas eu acho que você poderia ser mais flexível em relação a isso, a isso, a isso, a isso, a isso, a isso. Aí vem o erro. E a gente vê as referências, exatamente, ó, bem antes lá de Esdras e Neemias, as referências que falam da história da proibição de casamento misto em Deuteronômio, Êxodo e Josué. Porque exatamente essas referências, essas orientações, essas determinações ainda foram dadas lá nos primórdios, depois que o povo saiu da terra, do jugo do Egito, lá da escravidão do Egito, e que começou a caminhar com as suas próprias pernas, claro, e com o auxílio, claro, do Deus Todo-Poderoso, através da primeira figura que foi de Moisés, né? Depois da escravidão do Egito. E tá aí. Descumprir. Aí nós temos exatamente, vou passar rápido aqui, a história que também nós podemos falar que foi o encantamento, algumas referências do Velho Testamento em relação a Salomão, que contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. A ocorrência foi a divisão do reino, mais tarde, né, pelos filhos de Salomão, Roboão e Jeroboão. Eu creio que é Roboão. Eu creio que é Roboão e Jeroboão, que eu não esteja equivocado. E o rei Acabe, que inventou de casar com Jezabel, porque diz, inclusive, na novela que passou, vocês veem, a Bíblia diz isso, que era uma mulher muito bonita, sedutora. Mas tá aí, ó, Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Elias sabe muito bem também, o profeta Elias sabe o que penou por conta de Jezabel. Jezabel era louca, lambia a rapadura para que conseguisse matar Elias, porque Elias era um homem, né, um profeta que falava mesmo, não tinha medo, intrepidez. O que viesse de Deus falava e todas as vezes era contra, né, as instruções de Acabe, porque Acabe era encantado por Jezabel e quem ditava, ele era o rei, mas quem ditava as coisas mesmo era Jezabel, né, que fazia ele pensar errado, falar errado, né, tomar as decisões de forma errada. E tá aí, um homem de Deus quando né,
se junta numa situação dessa. Uma hora, gente, de aula, vou mandar um pouquinho. Síntese do tópico 2 diz que Deus proibiu a união mista entre os judeus porque a consequência dessa prática é nefasta, conforme a história de Israel mostra. Amém? A sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, a gente vai passar um pouquinho rápido disso aqui, né? Porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, eles não se misturavam com os povos. Isso fez com que, de fato, eles pudessem se manter, né? Ainda existentes assim e, vamos dizer, praticamente uma nação sem mistura, né? Existem umas correntes, eu não queria entrar nisso hoje, até porque assim, eu vejo que o judeu, eles cometeram um erro, né? Até hoje esperam o rei, né? O rei que iria livrá-los e dar uma terra, um reino de fato, né? Para ser constituídos como rei, e ignoraram Jesus Cristo. Eles não reconhecem Jesus Cristo como Salvador. E ainda referente a essa questão do tópico 3, a preservação do povo judeu é considerada um milagre, quando se alinham as tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, né? Eu não queria entrar aí nesse tópico, não. Vamos adiantar. Síntese do tópico 3, a preservação do povo judeu é considerada um milagre. Tópico 4, uma palavra final sobre o casamento de crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi, primeiro, o envio de Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu e você estamos nessa condição de, inclusive, de termos uma escola dominical, cultos para participar, louvores para cantar, né, foi por conta de Jesus, porque eram apenas os judeus, o povo, era apenas os judeus que não reconhecem Jesus Cristo, eram apenas os judeus, porque se for pela palavra, a palavra diz que todo aquele que nele crê será salvo. Crê e for batizado será salvo. Crê em quem? Em Jesus Cristo, o único. Se não reconhece, eu vou ficar com a Bíblia. Não quero nem adentrar nesse debate aí, não. Eu acho que a palavra é clara. Não é? Então, o envio de Jesus Cristo foi a primeira maior bênção, né, para ser salvador do mundo, e depois eles colocam aqui que o casamento, né? Que a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento, que é a união exatamente de duas pessoas, no nosso caso aqui, tementes a Deus, para fortalecer e se tornar apenas uma, né, ser multiplicadora, né, fortalecer essa instituição. Por isso que Deus zela tanto pela instituição do casamento, porque se o casamento ele partir exatamente dessa premissa de que deveria se casar duas pessoas do mesmo jugo, né, subentende que desafios, alguns problemas vão aparecer no casamento, mas pelo fato deles serem tementes, né, não vai haver ira, não vai haver aquela coisa de confusão, porque eles sabem que, por mais que a cabeça esquente, no outro dia, ou passado um tempo, um vai ser obrigado a pedir perdão ao outro, porque primeiro, se eu peço perdão a Deus, eu tenho que perdoar, né, os meus inimigos, e na verdade não é inimigo, é só para ilustrar a história, eu tenho que perdoar, né, entrar em consenso, vamos orar, amor, se os dois estão em espírito, então vamos orar, amor, vamos orar aqui para Deus resolver, agora que a gente está de cabeça fria, vamos orar aqui para Deus agir sobre isso aqui, né, resolver esse problema para nós, aí é diferente. Então, uma família constituída nesse propósito, que tem costume de orar, de participar, de louvar, de ir à igreja, não como um rito social, mas de ir para a igreja, para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, não como rito social, para trincar ponto. Então, subentende que, por consequência, é uma família que vai orientar os seus filhos ainda pequenos nessa mesma conduta, vai ter coerência entre o que eu faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque há coerência. O filho vai crescer vendo que o pai, tanto o que o pai orienta é o que ele vive e o que ele faz. Se depois, quando esse menino tiver adulto e sair de casa, quiser enveredar por outro, inclusive diz que os pais não vão ser cobrados por isso, porque eles foram instruídos. Enquanto estiveram sob a tutela dos pais, eles foram instruídos, os pais foram, de fato, educadores na doutrina cristã. Amém? A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento vou colocar aqui para a gente ver aqui, deixa eu sair um pouquinho de cena aqui, e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor.
Amém? 1 Coríntios 7,39. O casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites. O casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Aí você pega, aí por isso que muitos pegam, né? Eu não vou entrar, mas só quero dizer, pegam esse versículo e dizem, ó, e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Aí diz, vou casar com um homem, que vai dizer, eu vou casar com um homem, ele é crente. Porque agora tem os homossexuais, ninguém está impedido de ir para a igreja. Mas se manter no que a Bíblia diz que é errado, uma coisa é um homossexual, é um gay, uma lésbica, ir a um culto, né? E porventura sentir o toque do Senhor e começar de fato a ver a transformação, a mudança de vida. Outra coisa é abrir templos, que existem templos específicos até, e outros que não são específicos, mas que toleram de fato a pessoa, né, e não vê transformação na pessoa, mas quer que a pessoa continue lá por outras situações que eu não quero nem elencar aqui, né? Aí vai dizer, não, porque lá em Coríntios está dizendo, e fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Se é no Senhor, então eu sou gay, na igreja tem outro gay, então ele é crente, está vindo para a igreja, até louva, porque a igreja deixa, etc, etc. Então a gente pode se casar, né? Aí tem deles, viu? Porque ele diz, pode sim. Aí como eu pego um versículo isolado, que parece que me dá uma condição de permissão, mas aí deixo de ver a contextualização toda do Novo Testamento, porque Jesus não fala em nenhum momento, inclusive no Velho Testamento também não. Mas aí eu estou pegando o Novo agora. Jesus não fala da questão da permissão do casamento com pessoas do mesmo sexo. Aí eu tiro a contextualização e me apego apenas num versículo isolado para justificar a minha prática. Então isso é perigoso. Mas eu disse que hoje a lição não ia, na verdade ela não tem a intenção de adentrar para esse tipo de relacionamento, mas sim estritamente um relacionamento aqui heterossexual. Amém? Casamento entre homem e mulher. E tá aí, o casamento no Senhor, ele vai gerar o casamento das duas, vamos dizer, as duas bandas, né, tendo o mesmo princípio, ele vai gerar um único produto, né, um produto único, genuíno, né, sem alteração, sem pirataria, vamos dizer assim. Né, e já o casamento misto é aquela coisa que a gente falou, inclusive, no início da ministração, né? Esse ponto vai mal feito, vai ficar uma marca horrorosa, mas em prol do amor. O amor é o maior de todos, ainda que eu não tenha amor, sabe? Aí também pegam essa história. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, etc, etc, se eu não tiver amor. Não, mas o amor é o amor. Cuidado, meu irmão. O povo, vou reiterar aquela passagem que diz, meu povo erra por falta de entendimento. Né? Ou erra por querer entender aquilo que apenas vai justificar as minhas vontades. Lembrando que aceitar Jesus Cristo é transformação, é renovação, é mudança de vida. O velho homem ficou, eis agora um novo. É um recomeço, é um novo nascimento. Porque uma pessoa quando nasce, uma criança quando nasce, que precisa de todos os cuidados. Assim sou eu, aos 43 anos, você aos 50, 60, 70, você aos 15, aos 20, aos 23, você vai nascer de novo. Você vai passar por um novo processo. Aquele do velho nascimento, lá do velho homem, da velha mulher, do velho adolescente, da velha jovem, né, do velho ancião, da velha anciã. Aquilo ali ficou para trás. Você vai nascer de novo espiritualmente, você vai precisar nascer de novo. Se fosse assim, o próprio Jesus Cristo não tinha deixado essas palavras tão claras para a gente, não. Deixa eu sair um pouquinho de cena de novo. Estamos terminando, viu, gente? 1 hora e 10 minutos. Uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter união de corpo e parte de alma, mas é impossível que haja união de espíritos. Foi aquilo que a gente já falou no início. Casando-se um crente com um não crente, é impossível que haja união de espírito. E são 3 vertentes para agradar a Deus. Você tem que agradar a Deus, a Jesus Cristo, através do seu corpo, alma e espírito. São os 3.
Pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Inclusive, ontem tinha uma ministração a respeito disso, sobre sagrado e profano. Quer dizer, a mulher ou o marido, né, preza pelo sagrado, aí o outro, a parte, né, oposta, é do mundo. Profere, bacanal, festa, bebedeira, né, prostituição, desejos, etc, etc, etc. Como é que pode haver união entre essas duas condições? Elas são, né, diretamente contrárias uma à outra. Não existe aproximação. Não, dá para conseguir amizade entre um e outro. O próprio Jesus disse, que você seja ou quente ou frio, porque pelo fato de você ser morno, eu estou a ponto de vomitar. Síntese do tópico 4 diz que o casamento é a união total entre um homem e uma mulher. Está aqui. Eu não quero nem entrar naquela história do homossexualismo, mas ele já diz aqui que o casamento é a união total. Não é parcial, não. Total entre um homem e mulher. E essa história de união total e parcial que eu estou mencionando aqui não é história de bem, não, viu, gente? É a totalidade mesmo. É corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E o último tópico, né, vai ser espera em Deus. Por que esperar em Deus, né? Findamos esse estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus, está lá ó, as referências aqui. Amém? Um diz, deixa eu sair de cena, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Esse desejo é natural de você constituir uma família, ter um lar santo, ter filhos, constituir uma família de fato. Isso é natural, ele coloca aqui, ó. E no 2 ele diz, lembra-te de que Deus ouve a sua oração. Foi aquilo que a gente falou. Quando Eliezer orou, pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta, meu amado. É preciso crer, sem fé, vou reiterar, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus só com o que você acha que é possível fazer, isso não é agradar a Deus. A gente precisa agradar a Deus exatamente com a questão da sobrenaturalidade, porque essa questão sobrenatural, a fé sobrenatural, sabe? Essa fé inabalável é o que o mundo peleja para querer justificar e não consegue. Por isso que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque exatamente esses sábios filósofos de plantão, sabe, o nosso adversário que quer utilizar tudo aí para arrumar justificativa, eles são doidos para entender como é que acontece um milagre. O que é a fé de fato? É querer mensurar, quantificar, sabe? É palpar, ser palpável, apalpar, mas não pode, não tem como. Não tem como, e é essa história que Deus quer que nós desenvolvamos essa fé que agrada a Ele, amém? 1h13, vamos concluir agora. Ouça este bom conselho, espere em Deus. Eu também, essa palavra é para mim também, não só relacionada aqui à questão do casamento, não, você que está esperando em Deus. Certo? Mas cuidado com as suas escolhas, e lembre-se também que não é só pelo fato de que uma pessoa está frequentando uma igreja, de que ela é uma pessoa certa, que é uma pessoa de Deus, lembrando que o próprio Jesus disse que não era para arrancar o joio se misturou com o trigo, mas que o homem não é para arrancar o joio, então o joio ele está assim presente também dentro das igrejas. Resta você orar, pedir discernimento ao Senhor para Deus lhe mostrar quem é a pessoa certa, o perfil de pessoa certa, apontar, revelar. Inclusive, ele pode usar uma pessoa para revelar para você, né? E você, claro, vai pedir confirmação a Deus, porque o joio está junto do trigo. E na palavra lá, o Senhor diz que no tempo certo é Ele quem vai tirar, quem vai separar, né, o trigo do joio. É Ele quem vai fazer isso. Não sou eu, não é você, não é pastor, não é padre, não é ninguém. Amém? E tá aí, Deus nos abençoe. Né? Já fica o convite novamente para você, né, estar conosco no próximo final de semana, se o Senhor não vier buscar-nos, né, não buscar a sua igreja, buscar o seu povo, que em nome de Jesus eu quero ir. Né? Eu estou fazendo todo dia, pelejando, né, lutando, que é luta mesmo,
né, para se manter nessa condição. É luta. A gente precisa ser verdadeiro, inclusive, para dar força a você aí do outro lado. É luta mesmo. Mas é bom. Porque cada dia que é vencido, a gente vence junto com Deus, sabe? Parece que vai dando uma fortaleza, sabe? Vai meio que blindando para algumas coisas. A gente vai ser provado, inclusive ainda vamos ser provados do ouro, como ouro no fogo. Na grande, a grande apostasia que virá. Mas é isso, não desanime, não saia do caminho. Né? Não deixe que as novas filosofias, as novas concepções, inclusive que andam permeando dentro das igrejas, contamine aquilo que você sabe que é orientação de Deus. Não vá pelas permissividades, sabe? As flexibilidades, tá? Esse nome é bem, né, para os dias, nesses últimos 6 meses, flexibilização. Cuidado nas flexibilizações. A palavra de Deus é uma só. Ele diz que nem vai, depois que tudo foi revelado, que está escrito, nem ninguém vai acrescentar algo lá, nem tampouco retirar. Então, cuidado, ele nos alertou em relação à questão dos falsos profetas. Então, cuidado, porque o perigo não só está no mundo. No mundo a gente já sabe que é perigoso, porque a gente sabe quem é que de fato já está lá. Mas o desafio maior que nós precisamos ter está naqueles, infelizmente, que estão no nosso meio e que não querem levar uma vida de compromisso com o Evangelho. Amém? Então, meus amados, também já fica o convite para a próxima terça-feira, se o Senhor também assim nos permitir. Terça-feira é dia, deixa eu olhar aqui, dia 22. Eita glória, o mês de setembro já está indo embora. Dia 22 de setembro, mais uma live, às 7h30 da noite, pontualmente, né, com a missionária Inicinha, a nossa participação. Alguém que quiser participar, enviar alguma coisa lá no quadro Fala Bênção, e lembrando daquele quadro novo que nós criamos, Conhecendo a Bíblia. Na terça-feira nós teremos agora Gênesis, Êxodo. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre Êxodo. Então você que está, né, namorando, né, aceitou Jesus, está naquela fase de namoro, quer conhecer um pouquinho, né, da palavra de Deus, né, não sabe como, terça-feira a gente vai falar do segundo livro da Bíblia, né, que é sobre Êxodo. Amém? Então que Deus te abençoe e te guarde, te dê, né, um fim de sábado maravilhoso na paz dele. Continua orando para que ele acampe seus anjos, né, ao teu derredor, né, que ele te faça um homem e uma mulher forte. Porque a palavra diz que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Então, se você de fato não tiver o Senhor Jesus Cristo como teu porto seguro, né, em vão vai ser todo esforço que você fizer. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Tchau.